Fala, torcida palmeirense, tenham muito bom dia, chegando com mais um vídeo. Vamos dar uma olhada aqui nesse corte do Esporte Total, trazendo todas as informações, últimas notícias do Palmeiras, antes da grande final, confronto Palmeiras e Flamengo. Vale o título da glória eterna, vale ser o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. É hoje, meus amigos, o Verdão vai em campo em busca do tetra. Vamos conferir as últimas do Palmeiras, informações, análises, prováveis escalações, tudo aqui pra você. Fica comigo até o final pra gente falar muito desse Palmeiras. Mas já faz o seguinte, passa aqui nos comentários, comenta de onde você está nos assistindo e deixe o seu palpite, deixa suas boas energias para o Verdão buscar o tetra. Meu palpite 1 a 0 pro Verdão. Verdão campeão, comente o seu palpite aqui também, mas agora simbora pro vídeo. Tá chegando a hora, minha gente. A grande final da Libertadores acontece neste sábado. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo às 6 da tarde no nosso horário, aqui horário brasileiro, 4 da tarde no horário de Lima, no Peru. E a gente vai até a capital peruana. Tatiana Tavares está lá acompanhando essa grande decisão e vem aqui no telão com as informações. Diz aí, Tati, pode chegar. Aqui em Lima, o dia foi marcado por treinamentos e também entrevistas coletivas. O Flamengo começou cedo, treino 10 horas da manhã, atividade que foi aberta ali 15 minutinhos para a imprensa. Deu para observar que o zagueiro Léo Ortiz treinou normalmente com o grupo, lembrando que o jogador sofreu uma entorse no tornozelo em outubro diante do Palmeiras. Ele jogou no sacrifício na semifinal contra o Racing, que custou caro, né? Até porque ele ficou fora novembro inteiro, fazendo aí uma força-tarefa para poder voltar na final da Libertadores diante do Palmeiras amanhã aqui no Estádio Monumental. Agora, se ele vai jogar ou não, ainda é uma dúvida. O Felipe Luiz faz mistério sobre isso. Opção no setor continua sendo o Danilo. Centroavante Pedro está fora da partida e nem participou do treinamento com o grupo, ficou na academia. A dúvida do Felipe está nas pontas. Samuel Lino, Carrascal, Luiz Araújo, Cebolinha. Quem que vai atuar ao lado de Bruno Henrique nas pontas? Bom, Felipe Luiz já sabe o que vai fazer, mas está mantendo tudo em sigilo. Já tenho a equipe definida para amanhã. Vocês vão ficar sabendo, 1h30 antes do jogo. E sempre tem surpresas, como eu falei. No final, a nossa forma de jogar, a nossa identidade está ali. Não se foge muito disso, né? Mas existem detalhes que sim, que tentaremos sempre surpreender. No final das contas, são os jogadores que resolvem quando tiver com a bola no pé. Na parte da tarde foi a vez do Palmeiras treinar. O treino aconteceu no estádio do Alianza Lima. O técnico Abel Ferreira também está fazendo mistério em relação ao time que vai levar a campo. Na partida contra o Grêmio, no meio da semana pelo Campeonato Brasileiro, ele utilizou uma equipe alternativa. 11 jogadores considerados titulares ficaram mais tempo em São Paulo, fizeram uma atividade por lá e só depois encontraram com um grupo em Porto Alegre. E isso trouxe aquela dúvida, será que o Abel está sinalizando então quem são os jogadores que vão enfrentar o Flamengo? O treinador foi questionado na entrevista coletiva e disse o seguinte, que a surpresa pode estar no posicionamento de alguns atletas. Nós nos conhecemos, agora acredito que será definido por detalhes, onde é que cada peça pode jogar. Nós sabemos que o treinador de Palmeiras gosta de ter vários jogadores que jogam em várias posições. A surpresa pode ser exatamente essa, as dinâmicas dos jogadores dentro daquilo que é o nosso processo. Detalhe que o goleiro Everton deu entrevista ao lado de Abel Ferreira. E aí também bateu aquela dúvida, será que o Everton vai jogar? Lembrando que o goleiro teve uma fissura na mão, né? Ficou fora aí dos últimos jogos do Verdão e foi substituído por Carlos Miguel. Olha aí a resposta que ele deu. Sobre a minha presença, o chefe aqui é quem sabe. O que eu sei é que não só eu, mas como todos os meus companheiros, estamos nos preparando muito bem, fazendo o que é preciso ser feito todos os dias para que o nosso objetivo seja alcançado. De qualquer forma, o Palmeiras não deve ter o retorno de nenhum lesionado. Nem o Everton, nem Paulinho e nem Lucas Evangelista. É isso, essas são as informações do Flamengo e também do Palmeiras. Muita expectativa e ansiedade aqui na capital peruana para a grande decisão da Libertadores. Vamos conhecer então o primeiro brasileiro tetracampeão do torneio internacional. Finalíssima da Libertadores, vamos conhecer o primeiro tetracampeão brasileiro da competição.
Vamos lá, com a nossa equipe, Rogério Vogan, que vai narrar as emoções dessa partida, com o Gustavo Zupac. Conta tudo pra gente, Rogério! Tudo bem, Edu? Um abraço para você, para o Elton, para o fã de esporte que acompanha essa edição do Sport Center. Menos de 24 horas para a gente conhecer o primeiro tetra brasileiro da Libertadores da América. Cidade de Lima lotada, tomada por torcedores de Palmeiras e Flamengo, e a expectativa para o grande jogo que você vai acompanhar na ESPN. Gustavo Zupac, de um lado Felipe Luiz, que tem um início meteórico no Flamengo, e do outro lado o Abel Ferreira, com 5 anos e pode beliscar mais uma Libertadores para a galeria deles, o Paqui. É isso, Vogão. Um abraço pro Edu, pro fã de esporte. A gente já tá vendo o estádio ficar pronto para essa grande final, que vai receber 2 técnicos que são personagens dessa final. Assim, o Palmeiras ele é muito autoral do Abel Ferreira nesses 5 anos. E o Felipe Luiz transformou o Flamengo, passou a extrair do Flamengo algo mais próximo do potencial que esse elenco tem, que outros técnicos não conseguiram, né? Então a história de cada um, o Abel já é o maior técnico da história do Palmeiras, o Felipe já é um cara emergente no futebol sul-americano. Esses 2 comandantes ajudam a contar a história de uma grande final. E o prazer que a gente teve hoje é de poder acompanhar os 2 aqui em entrevista coletiva hoje. É verdade. Inclusive o Vinícius Nicoletti traz pra gente agora dentro do Sport Center o dia do Palmeiras aqui em Lima. Diga lá, Nicoletti. Fala, Vogan, Zupac, abraço para vocês, abraço, Jean. Estamos aqui em frente ao estádio do Allianz Lima, onde o Palmeiras fez o último treinamento antes da decisão da Libertadores. O time está definido, sem grandes novidades, os 11 jogadores que o Abel Ferreira poupou no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. O Everton não participou do treinamento, também tem as baixas do Paulinho e dos Lucas Evangelistas, 3 baixas do Palmeiras para essa decisão da Libertadores. O Abel Ferreira deu entrevista coletiva e falou, Jean, que a novidade está no estilo de jogo do Palmeiras. O que você acha, onde o Abel pode surpreender o Flamengo nessa decisão? Pois é, Vinícius, acho que em relação à escalação não tem novidade, até porque o próprio Abel já tinha confirmado pra gente ontem que não haveria muito por que mudar aqueles 11 que ele acabou poupando, então foi o que a gente acabou vendo, vão ser esses 11 mesmo. Você trouxe até a informação de como esse time deve jogar, né, com o Rafael Veiga e o Alan fazendo parte de uma linha de campo junto com o Andreas Pereira e com os 2 alas, né, e o time jogando com 3 zagueiros, mas o que eu acho que talvez ele tenha preparado são ações específicas para determinados momentos do jogo, né, como aconteceu em 2021 e a gente viu tantas vezes, né, jogadores do Palmeiras se dizerem impressionados com aquilo que aconteceu, principalmente no primeiro gol do Palmeiras, o gol do Rafael Veiga naquela ocasião. Então acho que ele trabalhou jogadas específicas, não acredito em grandes revoluções do ponto de vista de um jogador de uma posição jogar numa posição completamente diferente, mas talvez ações ali durante o jogo que sejam diferentes do padrão que o Palmeiras apresentou durante a temporada. Maravilha, antes de confirmar o Palmeiras então, vamos ouvir o que falou o técnico Abel Ferreira na entrevista coletiva já no estádio Monumental de Lima. Vamos acompanhar. Se me perguntavas a mim quando eu vinha há 5 anos atrás se ia estar 3 vezes a disputar a Libertadores, não, eu sei quão difícil é, não é coincidências, não pode ser 3 vezes, não é coincidência, é muito trabalho, muita preparação, o esforço que tivemos que fazer para chegar até à final, não podia estar mais orgulhoso e contente por aquilo que temos feito enquanto grupo, enquanto clube, e é isso que queremos fazer amanhã, é aproveitar, desfrutar, mas mais que tudo fazer aquilo que sabemos, jogar e competir e jogar de primeiro ao último segundo, para ganhar é isso que nós queremos fazer amanhã. Tá aí o Abel Ferreira, Jean, e o Palmeiras com 3 zagueiros, 73 jogos na temporada, 11 vezes com 3 zagueiros, só 3 vezes com essa trinca de zaga, com o Gustavo Gomes, o Fux e o Murilo. Venceu a LDU, empatou com o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e venceu o Cerro Porteño na fase de grupos. É uma escalação nova. Você acha que pode ser diferente, pode ter dificuldade por essa escalação nova? O Andreas Pereira fazendo essa função do meio campo, como é que você imagina também a função do jogador tão importante para o Palmeiras? Pois é, eu acho que assim, por mais que seja uma escalação não tão comum, a gente sabe que o Abel, ele para um jogo como esse, ele certamente preparou e trabalhou muito. Então ele treinou muito, ainda que em partes, né, tudo que ele pretende fazer hoje. Eu acho que a gente vai ver o time realmente com 3 zagueiros, como você trouxe. O Fux não deve ser um volante, mas pode ter mudanças
nuances ali durante o jogo, também na maneira como ele vai atuar, num bote ou outro, enfim, a gente vai precisar esperar para ver o que o Abel pensou, o que o Abel preparou. Quanto ao Andreas, acho que a questão também é assim, é psicológica para ele, né? É um jogo muito grande para ele, é um jogo em que ele é indiscutivelmente um personagem especial pelo que aconteceu na final de 2021, quando ele falha, o Palmeiras acaba campeão também graças a uma falha dele, e agora ele tá do outro lado, tem jogado muito bem, e acho que a torcida palmeirense hoje tem confiança no Andreas Pereira, mas é um jogo para ele do ponto de vista psicológico diferente. Vamos ver como ele vai sair nessa função ali em frente da defesa do Palmeiras. Vamos então confirmar o time. Provável Palmeiras com Carlos Miguel, os 3 zagueiros, Fux, Gustavo Gomes e o Murilo. A defesa do Palmeiras e o meio-campo com o Kelvin do lado direito, Piquerez do lado esquerdo, Andréas Pereira, Alan e Rafael Veiga. Na frente, os 2 artilheiros do time na temporada, Flaco Lopes e Vitor Roque. Esse deve ser o Palmeiras para a decisão, a grande decisão da Libertadores nesse sábado em busca do tetracampeonato. Abraço para vocês. Volto com você, Volgan, Zupac. É isso, Vinícius Nicoletti trouxe pra gente as informações do Palmeiras, o Everton participando na entrevista coletiva, mas quem vai jogar é o Carlos Miguel, né? O Everton veio como figura experiente, como um cara, como um dos líderes do elenco, ele foi o goleiro durante a maior parte da campanha, quem vai jogar é o Carlos Miguel. O que o Abel deixou aí nas entrelinhas é que os 11 que ele separou, a parte do jogo do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, devem ser os 11 titulares. O que ele pode mexer é na função de algumas peças. O lado do Alan jogar, o lado do Andréas Pereira jogar, o papel do Bruno Fux na partida. Pelo que a gente pôde captar, pelo que deu para sentir das palavras do Abel, mais do que uma surpresa de nome, pode ter uma surpresa de posição, de função dentro de campo. Um abração, amigos! Trabalho sensacional da nossa equipe. Muita gente por trás das câmeras também, em Lima. Instagram, no YouTube, muita coisa legal. Você vai acompanhar a partir de 1 da tarde já no Disney Plus, o pré-jogo, às 2 da tarde aqui na ESPN. Muito bem, Elton, vamos dar uma olhada nos times prováveis? Vamos. Eu quero saber que desenho de jogo você imagina. A gente vai tirando as dúvidas, né? O Flamengo até fez um certo mistério se Pedro jogaria ou não. Então já é carta fora do baralho. Daqui a pouco a gente vê mais da entrevista exclusiva do Felipe Luiz. Então aí o Palmeiras deve ir de Carlos Miguel com os 3 zagueiros, Gomes, Fux, Murilo. Kelvin e Piquerez, Andréas Pereira seria o volante. Aí tem Veiga, Alan, Vitor Roque e Flaco Lopes, a dupla Flaco Roque. O meio-campo fica frágil assim, só com o Andréas de volante? Existe a possibilidade, obviamente, do Bruno Fux fazer essa função de primeiro volante, né? Jogar um pouco mais à frente do Murilo e do Gustavo Gomes. E na fase defensiva, o Fux se tornar o terceiro zagueiro. É uma possibilidade. Eu acho que esses 3 vão jogar. A questão é a formação tática montada pelo Abel Ferreira. Eu tenho muitas dúvidas se o Kelvin vai ser titular. Porque ele pode colocar o Alan, né? Fazendo essa função de Alan, né? Porque o Veiga, ele joga mais por dentro, né? Ele jogaria junto com o Bruno Fux e o Andréas Pereira. Bruno Fux baixando para ser terceiro zagueiro, o Veiga precisa ajudar na marcação. Por isso que eu acho que o Alan pode fazer essa função pela direita, o Piquerez ter liberdade pela esquerda. E quem entraria no lugar do Kelvin, né? Com o Alan fazendo essa função. Aí poderia entrar mais um jogador, poderia ser um volante, né? Poderia ser o Aníbal Moreno, por exemplo, fazendo essa função. E aí você reforça mais o meio-campo. Eu acho que o Palmeiras pode usar dessa possibilidade. É um time que, para mim, tem esse desenho de jogo para tentar travar o jogo do Flamengo, fazer o time... E aí eu acho também, Edu, que pode vir um Aníbal Moreno ou um cara com característica parecida para acompanhar o Arrascaeta, porque o Bruno Fux não vai fazer essa função, o Rafael Veiga também não, e o Andréas Pereira não é o cara de marcação individual. Então, imagino que o Abel Ferreira pense em diminuir os espaços do Arrascaeta. Por isso, a possibilidade do Alan fazer a ala direita e entrar mais um meio-campista. Mas eu acho que é um Palmeiras que vai tentar, primeiro, travar o jogo do Flamengo e aí tentar acelerar com o Alan de um lado, o Piquerez do outro, e os 2 atacantes, principalmente, né? O Veiga pifando os 2, né? O Flaco Lopes e o Vitor Roque. E o Flamengo, põe na tela pra gente conferir também, de Rossi a Cebolinha ou a Samuel Lino? Tem isso, né? É possível que tenhamos Cebolinha ou Samuel Lino, e aí tem essa dúvida, se o Léo Ortiz sai jogando ou o Danilo. Eu acredito que saia com o Danilo, porque o Léo Ortiz não tá 100% fisicamente.
Eu acho que o Flamengo está mais próximo da equipe titular do que o Palmeiras nessa projeção que estamos fazendo, né? Com relação aos mistérios aí dos dois treinadores. Eu tô achando que é Carrascal, Bruno Henrique e Cebolinha. E esse é o time mais próximo do que o Zinho falou que deve vir a campo. O Luiz Araújo indo para o banco de reservas, né? É uma possibilidade também. Eu acho que o Carrascal, logicamente, vai ser titular. E aí, pensando que o Arrascaeta vai ter essa liberdade, né, para ser o meia criativo, e o Palmeiras vai tentar travar o Arrascaeta, você tem uma alternativa ao Arrascaeta sem espaço. Aí seria o Carrascal, jogador para atuar por dentro, saindo para as pontas, e você ter alguém de profundidade, de velocidade, que pode sim ser o Everton Cebolinha. O Everton já tem experiência de final de Libertadores, né, inclusive de título, né, quando o Grêmio venceu o Lanús. É um jogador que pode fazer muito bem essa função pelo lado esquerdo, mas não descartaria o Luiz Araújo começando também não, Edu. Trazendo da direita para dentro, que era o cara da finalização. No Mundial ele jogou bem assim, inclusive. O fato é que não tem o Pedro, o Bruno Henrique vai ser a referência desse time do Flamengo. Cara a cara, quem é melhor, Palmeiras e Flamengo na final? É hora de ir no toalete. Não é não, senhor. O senhor não, pode tia. ficar quietinho. Começando pelos goleiros, hein? Lucas Musetti, seu voto? Rossi. Gosto do Carlos Miguel. Rossi falhou recentemente ali, acabou expondo o coleguinha, né? O João Vitor. Mas o Rossi é mais goleiro, mais experiente também para uma final dessa. Nossa, eu fiz uma bobagem, olha só, tem que tirar. Qual é melhor? Quem é melhor? Essa xícara da mão direita ou a xícara da mão esquerda? Elas são iguais. A que tiver mais café quentinho. A outra tá quente. E aí, PVC, Carlos Miguel e Rossi. Eu sou o voto de Minerva, hein, gente? Se empatar, eu voto. Você tá falando com quem no estúdio? O estúdio tá vazio? Você tá falando com quem? Com o senhor, Paulo Vinícius. Volte aqui. Volte aqui. Aí, ó. Pode permanecer aqui. Rossi, tamo junto no Rossi. Bora lá, lateral direita. Vamos seguir. Cadê eles? Varela e Kelvin. PVC. Varela. Musetti. Varela também. Ô, pessoal do chat, vocês vão votando aí também, tá? Que depois a gente vai fazer o time, ver quem ganhou nessa disputa. E eu quero ver o de vocês também. A gente já vai pro break depois, então a gente vai conseguir olhar. Vamos seguir aí, vamos pra zaga. Gustavo Gomes e Léo Ortiz. Esse aqui é briga de cachorro grande, hein? Dois grandes zagueiros. PVC. Pela condição física, Gustavo Gomes. Eu vou de Gomes também. E pelo histórico também, apesar do Léo Ortiz ser assim, zagueiraço, ajudar o time de todo jeito. E aí, Musetti? Gomes. Sabe que ontem o Kleber, campeão brasileiro de 93, 94, campeão da Libertadores de 99, disse que o Gustavo Gomes é o maior zagueiro da história do Palmeiras. Não é o Luiz Pereira. Mas ele é um dos dois. Então, tá aí na vice-liderança ali. Vamos seguir? Seguindo na zaga, Murilo e Léo Pereira. Hoje, Léo Pereira. Eu vou de Léo Pereira sem pensar muito. Musetti. Léo Pereira. Essa é bem mais fácil. Tá reivindicando vaga na seleção, merece? Acho que não. Acho que não é obrigatório. Tá bom. Lateral esquerda, bora lá. Piquerez e Alexandro, Musetti. Nossa, essa é bem difícil, mas pelo momento, o Alexandro. Não, pelo momento, Piquerez. Eu vou de Piquerez também. Acho que o Piquerez, além de ser um baita lateral, um jogador decisivo também, numa final como essa, conta bastante. Meio de campo. Bruno Fux e Pulgar. Musetti. Pulgar, também. Segue aí. Vai surgir aqui. Andréas Pereira e Jorginho. Essa é grande também, hein? Essa é uma batalhona, PVC. Sou eu? É você. É minha vez? Sua vez. De novo? Eu elegi. Jorginho. Musetti. Jorginho também, mas é uma baita disputa. Vamos seguir. Vamos ver se vem um duelo equilibrado ou nem tanto. Veiga e Arrascaeta. Dá pra pensar muito, PVC, eu não preciso? Arrascaeta hoje. Não dá, né? Não dá. Musetti? Acho que vai todo mundo fechar no Arrasca, essa né? É fácil hoje também. Não tem nem conversa. Olha que o Veiga, gente. O Arrascaeta perderia para poucos jogadores hoje. Poucos. Ou nenhum. Dentro do futebol brasileiro, né? Ou nenhum.
Mas ressaltando toda a história do Veiga, tá, gente? Aqui o momento não dá. Alan e Luiz Araújo. Luiz Araújo. No 7. Jogo PVC, Luiz Araújo. A gente sabe que pode até não ser Luiz Araújo, né? Sim. Pode ter outra escalação. Pode ser, sim. Pode não ser o Luiz Araújo. Eu vou de Luiz Araújo também, mas eu vi gente votando no Alan na redação, a gente estava brincando lá. Vamos seguir? Flaco Lopes e Carrascal. Flaco Lopes. No 7? Potencialmente. O Flaco não jogou muito bem as últimas partidas, mas ele merece esse voto. Flaco também. E aí temos... isso aqui vai ser interessante. No 7, Vitor Roque e Bruno Henrique. Tigrinho, Vitor Roque. É o quê? Tigrinho? Tigrinho? Que você quer pedir o quê? A gente podia pedir para os auditores da CJD votarem. Pois é. Nenhum dos dois, se bobear, estaria em campo, né? Não, na Libertadores estariam os dois. Na Libertadores estaria, é verdade. Na Libertadores estariam os dois. Na Libertadores sim, mas se fosse Campeonato Brasileiro, talvez nenhum dos dois. Hoje, Vitor Roque, na posição Vocês acham dele. muito óbvio que é Vitor Roque? Porque, assim, pra mim é Não. mais jogador, sem dúvida. Mas eu acho que Bruno Henrique é um cara que tem muita história e muito decisivo. E num jogo como esse, jogo grande, não que o Vitor Roque não seja grande, ele é grande. Mas pela história que o Bruno Henrique tem um grande potencial de decisão. O Bruno Henrique está mais na história do futebol brasileiro do que o Vitor Roque, não tem dúvida disso. O Bruno Henrique é um jogador extraordinário. É a história do futebol brasileiro, do Santos, do Flamengo, do Goiás. História do futebol brasileiro. Eu acho que hoje o Vitor Roque é mais jovem e joga na posição dele. E o Bruno Henrique está jogando numa posição que não é exatamente a dele. Mas o Bruno Henrique pode decidir o jogo. Sim. E temos, por fim, os técnicos, os comandantes, os homens que vão pensar essas estratégias. Abel Ferreira e Felipe Luiz. Vai votar na história ou vai votar no momento, PVC? Pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas. O momento, o Felipe Luiz está muito bem, mas o Abel mudou o time. O time é um time refeito, é outro time em relação ao começo do ano. O time foi mudando no decorrer da temporada. E chegou aqui. Abel. O 7. Felipe Luiz. Equilibrado, hein? Ficou para mim o voto de Minerva. Lu, é você. Pois é. Então, os dois, né, gente? Tem nem o que falar desses dois treinadores. Felipe Luiz, eu acho que o momento dele... Acho não, né? O momento é melhor, mas pelo histórico e pela capacidade de sempre tirar um coelho da cartola, eu vou de Abel. Eu vou de Abel nessa final. Ficou equilibrado. Ficou Flamengo 7-5 nos nossos votos aqui. Bem equilibrado, hein? Muito bem, torcida alviverde, acompanhamos muita análise e informação do Palmeiras na mídia esportiva. Muito bem, meus amigos, um confronto parelho. Hoje sai o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. O primeiro, tomara que seja o Verdão. O Verdão que vem tentando se reencontrar após se encontrar na temporada. O Verdão ali em casa meteu goleadas no Inter, também no Fortaleza, em vários outros times. O Verdão vinha de uma sequência grande, mas nesse final aí acabou caindo um pouco, né, deixando o brasileiro escorrer pelas mãos. Mas agora, meus amigos, é Libertadores, competição totalmente diferente, onde a raça, a vontade, a determinação, né, o mental, o foco total vale muito. Então, um erro pode decidir. Quem tá lembrado de 2021? Andreas Pereira pelo lado do Flamengo vacilou. Quem será o Andreas Pereira do Flamengo nessa final, hein, meus amigos? Será que teremos um vacilo pelo lado rubro-negro aí, igual tivemos em 2021? E quem sabe, Andreas Pereira, ele mesmo, decidindo pro Verdão, seria um roteiro de filme, não seria? É isso, meus amigos, o Verdão que vai rumo ao Tetra. Tô confiante, acho que vai dar Verdão. Meu palpite é 1-0. Corre nos comentários, comenta de onde você está assistindo nossos vídeos e deixa o seu palpite também. Deixa a sua energia positiva, manda boas vibrações pro Verdão conquistar essa taça nesse dia de hoje. Sábado grandioso, que seja com o Verdão campeão, para celebrarmos muito esse título aí do primeiro tetracampeão de Libertadores, que seja o Verdão. E também trazendo mais notícias aqui do Palmeiras, na verdade, uma curiosidade, né? Segundo o chat GPT, inteligência artificial crava resultado da final da Libertadores. Faltam menos de 24 horas para a final da Copa Libertadores 2025, a partir das 18 horas de Brasília, este sábado. Palmeiras e Flamengo entram em campo para decidir o principal torneio do continente. Para a ocasião, o lance pediu para o chat GPT simular o confronto entre as equipes brasileiras. A inteligência artificial previu um confronto bastante equilibrado
equilibrado e sendo decidido nos minutos finais. Palmeiras e Flamengo pelo ChatGPT. Vamos lá para a análise da inteligência artificial. O jogo começou elétrico. O Flamengo, com pressão alta, tenta impor o ritmo e abre o placar cedo. 3 minutos, Arrascaeta recebe entre as linhas, acha Bruno Henrique na área. O atacante domina, gira sobre Gustavo Gomes e bate cruzado para marcar. O Palmeiras responde com velocidade. Contra-ataques rápidos pelas pontas incomodam a defesa rubro-negra ao longo do confronto. Aos 34 minutos do primeiro tempo, chance incrível. Vitor Roque solta a bomba, mas Rossi salva. Assim termina o primeiro tempo e no segundo, Abel Ferreira mexe no intervalo, sai um volante, entra mais um atacante, o Verdão muda a postura. Aos 56 minutos, em cobrança de escanteio, Gustavo Gomes sobe mais alto que Léo Ortiz e testa para o fundo da rede. O jogo esquenta, o Flamengo perde ritmo físico, Everton Cebolinha carimba a trave aos 70. Quando parecia que veríamos prorrogação, o Palmeiras arma contra-ataque mortal, Vitor Roque recebe na intermediária, acelera, corta Léo Ortiz e invade a área e toca por baixo de Rossi para uma virada épica. O Flamengo se lança no ataque, mas o tempo é curto. Nos acréscimos, Carlos Miguel faz grande defesa no chute de Arrascaeta. Palmeiras se torna o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. E o resultado final, Verdão campeão, Palmeiras 2-1 sobre o Flamengo no Montevidéu, em Lima, no Peru. Meus amigos, segundo o ChatGPT, uma grande possibilidade aí do Verdão ser campeão, né? Então não precisa nem de ChatGPT, né? A gente já sabe aí que o Verdão, um time muito competente, após, né, infelizmente, cair muito no brasileiro, mas é um time que tem um técnico extraordinário, que é o Abel Ferreira, sabe o que é ser campeão, né? Busca mais um título aí de Libertadores, o Tri. Então, o Verdão pode sim se tornar o tetra neste sábado, meus amigos. Não esqueça de deixar o seu palpite antes de sair do vídeo. Comenta aqui quanto você acha que vai ser o placar da partida, meus amigos. É isso. Vou ficando por aqui e espero voltar com grandes cortes da mídia esportiva repercutindo, se Deus quiser, o tetra do Verdão. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Bom sábado a todos. Dale Palmeiras.